Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Agora nós vamos para o momento da palavra. E eu quero pedir mais uma vez para que você traga toda a sua atenção para este lugar. Não se distraia, não se disperse. Não fique indo para o banheiro toda hora, nem bebendo água toda hora. Daqui a pouco a gente termina. Aí vocês vão para o banheiro, vão beber água, tá certo? Mas agora eu quero pedir para que vocês fiquem aqui comigo. Prestem atenção na palavra, não conversem, para poder você não ficar desatento, nem deixar o seu coleguinha desatento também. Tá bom? Para todo mundo se alimentar, todo mundo receber aqui a palavra do Senhor. E vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Amém? Vocês têm que aprender a interagir com as pessoas, viu? Amém? Glória a Deus. Eu estou falando com um povo vivo, com pedras vivas. Já esqueceram, foi, do último culto jovem? Pedras vivas. A vida de Cristo está em vocês. Amém? Abra sua Bíblia em Jeremias. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Jeremias, jovem profeta do Senhor. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, nós vamos ler versículo 4 até o 8. Se você já achou e seu irmão do lado ainda não achou, aí você ajuda ele, ajuda o coleguinha a encontrar. Essa palavra, durante algum tempo, ela é bem conhecida, né? A gente já leu tanto Jeremias 1. O Senhor chamando ali Jeremias para ser o profeta, para cumprir o chamado do Senhor. E sempre que eu estou lendo assim a Bíblia, eu leio Jeremias 1 e eu recebo muito dessa palavra. Mas essa semana, enquanto eu lia, o Senhor ele trouxe algumas coisas que têm acontecido, né? Algumas coisas que têm repercutido aí nesses últimos dias e até meses. E eu achei que é muito importante trazer essa palavra, esse direcionamento para vocês jovens e para toda a igreja também. Porque o inimigo ele se levanta muitas vezes, acho que na maioria das vezes é para tentar desvirtuar, desfazer, enganar o nosso coração. Mas nós precisamos crer que existem verdades declaradas sobre a nossa vida. E nós precisamos cada dia mais saber, ter o conhecimento dessas verdades para não se deixar enganar pelas mentiras e pelas falácias do mundo. Amém? Todos acharam Jeremias 1? Jeremias 1, verso 4 ao 8. Diz assim a palavra: O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então Jeremias disse: Ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: Não diga, sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Amém? Paizinho, nós te agradecemos por essa palavra, nós te louvamos. Bendizemos o teu santo nome. Senhor, eu quero me entregar em tuas mãos nesse momento. Dizer que nós queremos a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Então, Jesus, tenha liberdade nesse lugar. Espírito Santo, Espírito que dá o entendimento, Espírito que dá o discernimento. Que o Senhor esteja neste lugar, Senhor, abrindo os nossos ouvidos, abrindo os nossos olhos, nos dando, Senhor, o entendimento da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nada possa intervir esse momento, Senhor, para que nenhuma flecha maligna, nenhuma investida maligna venha tirar a nossa atenção, mas que a tua palavra seja ouvida e que as pessoas aqui possam ser alimentadas por ela, Senhor.
Eu me coloco diante de Ti, Senhor. Sou pequena, sou falha, sou incapaz, mas o Senhor está em mim. E Tu, Jesus, és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Então eu creio, Senhor, que esta palavra será a palavra de edificação, será a palavra de orientação, será uma palavra que irá nos alimentar, Senhor, para nós sairmos daqui ainda mais convictos e fortes, entendendo quem somos em Ti. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém? Vou falar de novo, a interação. Amém? Glória. Então, pessoal, nós vamos falar um pouco hoje sobre Jeremias. Não vou citar apenas esse jovem Jeremias, mas alguns outros. Porque o que o Senhor traz para nós nessa noite é que todos os jovens que estão em Cristo têm um chamado. Todos os jovens têm um chamado. E o fato de nós, eu me considero jovem também, o fato de nós sermos jovens não é um impedimento para Deus nos usar. O fato de nós sermos jovens não é um impedimento, mas é uma ferramenta. Eu, que sou jovem, sim, nem digo mais a minha idade, né, mas sou jovem. Vocês que estão aqui, que são jovens, todos aqui nesta casa são jovens. E Deus, Ele tem um chamado para a nossa vida. Mas o fato de nós sermos jovens não impede que o Senhor nos use. Amém? Então, esses dias, nós tivemos aí algumas coisas que repercutiram muito na internet, né? Vocês que são da vibe aí do TikTok, acho que acompanharam mais. Mas nós tivemos aí uma repercussão muito grande falando sobre um profeta mirim. Eu não vou citar o nome aqui, porque é indelicado. Mas vocês e eu podemos acompanhar, e ainda está aí, né, uma repercussão muito grande sobre esse menino. E quando eu vou acompanhando ali na internet, os sites, as coisas que vão aparecendo, eu gosto de ver comentário. Não sei se vocês são assim, mas eu sou. Para mim, comentário é um episódio assim de série. Você vai lá, começa a ler o que as pessoas comentam, é incrível. Você fica com raiva, você acha engraçado, você briga, você fica, que besteira que essa pessoa está falando. Não briguem, tá? Mas os comentários, eles são interessantes. E quando eu vejo essas publicações, eu geralmente vou nos comentários para ver o que é que o povo está falando, o que é que o povo está achando ali. E quando o assunto é esse profeta mirim, minha gente, o que não tem de comentário maldoso, o que não tem desse menino sendo atacado brutalmente por ímpios e por pessoas que também se dizem cristãs. É compreensível algumas reações, né? Porque realmente a coisa está meio fora de controle ali. Mas o que eu pensei a respeito disso, e vi muitos comentários falando a respeito, muitas pessoas começaram a invalidar a fé dos jovens. Muitas pessoas, eu vi muitos comentários. Exemplo, não se ofendam, porque isso não tem nada a ver com a gente. Mas exemplo, jovem só é dor de cabeça. Jovem só dá problema na igreja. Jovem não era para estar fazendo isso. Jovem não era para estar fazendo aquilo. E eu fiquei um pouco, meu Deus, pesou um pouquinho no meu coração. Eu falei, meu Deus, que coisa triste. Porque por mais que as atitudes desse menino realmente tragam um pouco de revolta para nós cristãos e principalmente para aqueles que são fiéis às escrituras e sabem o que é realmente ser um profeta, o que é realmente ser um jovem usado por Deus, isso traz uma indignação, mas isso não dá direito de nós atacarmos o caráter da pessoa. De nós como igreja do Senhor, pessoas que se denominam cristãs, que são de Cristo,
que é um Deus misericordioso, compassivo, que nos ensinou a ser longânimos. Pessoas atacando brutalmente esse menino é uma coisa triste. Mas o que tem a ver, Suene? O que tem a ver falar desse profeta Mirim com Jeremias, com a pregação? Tem tudo a ver. Por quê? Porque o motivo pelo qual as pessoas estão atacando esse menino, além das coisas que ele tem feito, que realmente ele parece que está pedindo para ser atacado, mas é porque ele é jovem. A maioria das pessoas falaram, esse menino é muito novo, esse menino é muito jovem, esse menino não era para estar ali, esse menino era para estar ali. Eu concordo com isso. Mas o fato de você ser jovem não impede que o Senhor te use. E é isso que eu quero que a gente traga para a nossa reflexão. Se por acaso você viu algum comentário desse, se você se ofendeu com alguma coisa desse tipo, que nessa noite você entenda que isso não é sobre você. Isso não é sobre nós. Porque existe uma grande diferença entre um jovem que foi chamado por Deus, um jovem que é fiel à palavra de Deus, um jovem que se entrega e se diz, Senhor, eis-me aqui, me use, para um que se autodenomina alguma coisa e começa a falar besteiras pela internet. Existe uma grande diferença. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Existem algumas coisas que são problemáticas na vida desse menino e que nós precisamos nos atentar para trazer isso para a nossa vida, que é a ausência que existe nele é falta de maturidade espiritual, falta de uma mentoria bíblica e falta principalmente, gente, de discernimento da vontade de Deus. Existe uma coisa chamada vontade de Deus. Nós não podemos andar segundo as nossas próprias vontades. Nós não podemos chegar num lugar e falar, eu tive um sonho que eu sou um pastor. Eu tive um sonho que eu sou um missionário e agora eu vou ser missionário e sair por aí fazendo o que bem der na telha. Precisamos trazer para a nossa vida esse entendimento que nós temos que buscar no Senhor a maturidade espiritual, a mentoria bíblica, ouvir pessoas que já têm um tempo de jornada, que já têm um tempo de conhecimento, ler as Escrituras, estudar a palavra de Deus e principalmente pedir, Senhor, me fale qual é a sua vontade para a minha vida. Me direcione, discirna para mim. Me mostre o que é que eu preciso fazer. E a pergunta é, como posso ser um jovem segundo o coração de Deus? Mesmo em tempos difíceis, de ruídos e de distorções. A internet tem lançado para vocês um exemplo de jovem cristão. Ela tem mostrado para vocês, talvez ela esteja tentando influenciar vocês a ser de determinada maneira, mas hoje eu quero te dizer que as Escrituras, as pessoas que foram relatadas nesse livro, é que devem ser o seu exemplo. É que deve ser aquilo que você busca aprender, entender e fazer, conforme aquilo que o Senhor vai trazendo para o seu coração. Nós vemos aqui no livro, no capítulo 1 de Jeremias, que nós acabamos de ler, no verso 5, Deus chamando Jeremias, separando ele, trazendo um chamado para a vida dele. E Deus, quando chama Jeremias, ele chama com uma intenção e com um propósito. No verso 5, ele diz assim, olha, eu o conheci antes de te formar no ventre da tua mãe. Antes de você nascer, eu te separei. A escolha de Deus sobre Jeremias não foi uma escolha aleatória, não foi algo que aconteceu do papo. Deus tinha intenções sobre Jeremias antes mesmo dele existir nesse mundo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o propósito que nós temos, o chamado de Deus para a nossa vida,
Existe essa intenção no coração do nosso Deus. Ele nos separa antes mesmo de nós nascermos. Antes da nossa mãe nos trazer ao mundo, antes mesmo dele, o próprio Deus, nos tecer no ventre, ele já tinha propósito sobre a nossa vida. Ele nos separa. Deus nos separa. Deus não separa. Deus não espera você crescer para te usar. Ele te usa enquanto você cresce. Ele te usa enquanto você cresce. Na caminhada, na jornada, nos passos que a gente vai dando, nas situações que Ele vai permitindo acontecer na nossa vida. Numa pessoa que Ele coloca do nosso lado, na escola, no momento em que a gente chega e tem uma pessoa ali precisando de ajuda, precisando de um abraço, precisando de uma oração. Esse é o momento em que você precisa exercer o seu chamado. No momento em que ninguém está te vendo, no momento que não tem um altar, um microfone na sua mão. Porque enquanto você cresce, Ele vai te usando. Enquanto você vai crescendo, vai caminhando, Ele vai te dando experiências, Ele vai te dando a revelação do que Ele tem para você. E essa revelação é gradativa, é aos poucos, é na medida que eu vou me relacionando com Deus, na medida que eu vou orando, na medida que eu vou lendo a Bíblia, na medida que eu vou tendo comunhão na igreja, na medida que eu vou conhecendo pessoas, experiências. Nesses momentos, o Senhor vai construindo em nós o entendimento daquilo que Ele quer que nós façamos. Não é da noite para o dia, não é simplesmente acordar e falar: eu tive um sonho e eu fui curado de um milagre extraordinário e agora eu tenho autoridade para pregar a palavra. E quando chega na hora de pregar a palavra, fala eiras nem beiras. Existe esse chamado para a nossa vida. Deus tem intenção sobre nós. Deus tem propósitos para nós. E a sua idade não limita o chamado de Deus. Ela revela a coragem do seu sim. Você já parou para pensar? Deixa eu beber água aqui quando eu estou aqui. Me ajude, viu? E agora é 2 ventos aqui, ó. Fica extremamente seca. A sua idade não limita o chamado de Deus, mas ela revela a coragem do seu sim. No verso 6, nós vemos aqui Jeremias falando: ó, soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. Jeremias aqui, ele teme. Quando Deus chama, irmãos, o contexto em que Jeremias estava, o tempo que Jeremias foi chamado, foi um tempo muito difícil. Foi um tempo desafiador para você se levantar como um profeta em nome do Senhor, você falar em nome do Senhor para uma geração completamente corrompida, em meio a conflitos de nações e políticas e exílio e tanta coisa acontecendo ali. Jeremias é levantado, é chamado, mas ele teme. E é normal temer. Faz parte. O medo, ele é normal. Ele faz parte da nossa vida. Mas ele não pode ser um impedimento para nós vivermos o chamado que o Senhor tem para nós. Nós não podemos ficar dando margem para o medo. Ah, hoje eu não estou pronto, amanhã eu não estou pronto, depois eu não estou pronto, depois eu faço. Ah, agora eu não sou capaz. Não, Senhor, deixa passar mais um tempo. Muitas vezes para coisas simples que o Senhor nos chama a fazer. Mas jovem, quando você diz sim para o Senhor na sua juventude, você está declarando para o mundo que você tem coragem. Que você tem coragem, porque nós também estamos vivendo dentro de um tempo difícil. Assim como Jeremias, quando foi levantado, estava vivendo um tempo difícil.
Nós hoje também estamos passando por uma geração difícil, por uma geração rebelde, por uma geração que se rebelou contra Deus, por uma geração que relativizou Deus. E que tudo é relativo, tudo pode, isso não tem nada demais. Isso é besteira. E você se levanta para dizer, não, não é besteira não, isso é pecado. Você é corajoso. Aleluia. E é para isso que o Senhor nos chama. Para ser forte e corajoso. Suene, é muito fácil falar, eu sei. Eu também estou aqui, só a graça de Deus. Realmente é muito fácil falar. Mas é necessário. É necessário nós nos levantarmos com coragem. Entendendo que existe em Deus uma intenção sobre nós. E que essa intenção deve ser cumprida. Com coragem e com confiança no Senhor. Segundo, o perigo da autossabotagem. Perigo da autossabotagem. Muitas vezes, irmãos, não são as pessoas que vão impedir que a gente faça algo para o Senhor, somos nós mesmos. Nós somos os maiores inimigos da nossa vida. Nós somos aqueles que nós temos que bater de frente com nós mesmos. Porque por mais que o Senhor diga, eu estou contigo, eu te chamei, eu te levantei. Mas dentro de nós fica ecoando aquilo assim, eu não posso, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, Jesus, eu sou muito jovem, Senhor, eu sou muito pequeno, eu sou muito limitado. Jesus, não me chama, não me escolhe, não me leva, Senhor, não, eu não quero, é muito desafiador, é muito difícil, eu não quero, Jesus, eu não vou conseguir. Somos nós. Nós somos aqueles que mais nos sabotamos. Nos colocamos para baixo. Fazemos isso antes mesmo que alguém venha e faça. E eu vou te dizer, vão ter muitas pessoas que vão sim diminuir você. Falar que o que você faz é pouco, que o que você faz não tem valor, que você está fazendo errado. Você vai lidar com isso, meu irmão, na caminhada. É inevitável. Mas a voz que precisa ecoar dentro de você e sobressair a todas as outras vozes é a voz de Deus te chamando. E dizendo, olha, eu te escolhi antes mesmo de você nascer. Eu te teci no ventre da sua mãe. Eu te chamei, eu te levantei. Eu te dei as palavras, eu te dei coragem, eu te dei ousadia. Se levanta e faz aquilo que eu te chamei para fazer. Aleluia. Não seja o maior inimigo do seu chamado. Não seja o maior inimigo do seu chamado. Eu estou sendo muito vulnerável aqui hoje e eu digo a você que essa palavra, antes de chegar aqui até vocês, ela me bateu com força. Com muita força. Porque é isso que nós fazemos todos os dias. Meu Deus, eu não sou capaz, eu não me lembro. Jesus, não vai dar. Eu estou muito mal. A gente faz de inimigo da gente mesmo. Mas Deus, Ele nos chama com coragem, com ousadia. E eu vou repetir aqui mais uma vez. O fato de você ser jovem não impede que Deus te use. Não diga, sou jovem demais. Não diga. Não sou eu que estou dizendo isso. Não é o pastor Neto que está dizendo isso. Não é a pastora Monique que está dizendo isso. Quem está dizendo isso para você hoje é Deus. Não diga, sou jovem demais. Aleluia. Terceiro, Deus capacita os que Ele chama. Infelizmente, esse adolescente ele está sendo muito atacado. Mas é porque quem era para ter o zelo pela vida dele não está tendo. Não está tendo. A gente acha que Deus capacitar é Deus, o próprio Deus vindo do céu
próprio Deus vai vir aqui agora e vai dizer assim, olha, eu te capacito em nome de Jesus. Pá! Né? Vocês acham que é assim? Vocês acham que é assim? Me diga uma coisa, quando vocês entram num hospital, numa sala de hospital, você vai ali numa emergência. E ali tem um doutor que está pronto para lhe atender e saber qual é o seu problema de saúde e poder lhe dar o tratamento correto, a medicação correta. Você acha que esse doutor, ele acordou de um dia e disse assim, você é doutor e você é médico e pronto? Você acha que foi assim? A formação dele, a capacitação dele para estar ali. Ele teve que estudar, ele teve que ler, ele teve que passar dias e dias e noites ali, acordado, estudando, lendo, sofrendo, dizendo, não aguento mais, acaba logo. Pois é. O que falta, muitas vezes, para esse adolescente e para tantos outros, porque, por incrível que pareça, eu não sabia, mas existem diversas igrejas com diversos profetas mirins acontecendo por aí, que agora o pessoal está trazendo à tona os vídeos das coisas. Eu falei, meu Deus, que é isso? Não é só um, são vários. Mas é porque quem deveria ter o zelo, o cuidado de sentar, de ensinar, de mostrar, olha, é assim que Deus quer que você faça. Comece por aqui, faça desse jeito, seja humilde. Fale do Senhor, não fale de si mesmo. Sente para ouvir, aprenda primeiro. Tenha graça, tenha compaixão das pessoas. O propósito da igreja é esse, o propósito do evangelho é esse. Essas pessoas não estão fazendo isso. E ele está vivendo achando que o que ele fala, o que ele vem da cabeça dele é Deus que está falando e acabou. Porque não existiu essa capacidade, essa capacitação. Mas Deus, aquele que ele chama, ele também capacita. O que ele disse aqui para Jeremias no verso 7. O que Deus falou. Não diga, sou jovem demais, pois você irá onde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Deus nos levantou Jeremias e falou, tu vai ser profeta, vai. Embora, te vira agora. Não. Deus levanta Jeremias, chama Jeremias, fala, olha, eu vou colocar minhas palavras na tua boca, eu vou te mandar, para onde eu te mandar tu irás, eu vou te levar, eu vou tocar em teus lábios, veja que eu estou colocando as minhas palavras na sua boca, o que tu vês, e Deus vai começando a mostrar e a ensinar e a dar ali a Jeremias o entendimento do que ele deveria fazer. Então, quando Deus levanta a mim, levanta você, Ele não vai simplesmente te levantar e falar, olha, jovem, eu te chamei para ser meu discípulo e pronto. Ele te insere num corpo, Ele te insere numa igreja, Ele te dá líderes, Ele te dá uma família, Ele te dá os amiguinhos, os bonzinhos e os malzinhos também para tu treinar a paciência. Ele te capacita, Ele te dá ferramentas. Leia a minha palavra, ore, se prepare, seja corajoso, não tema o povo. Ele estende a sua mão sobre nós e toca. E Ele nos dá a capacidade. A capacidade não vem de mim, não vem de você, ela vem de Deus. Não é sobre se sentir pronto. É sobre confiar. Não espere ficar pronto. Não espere falar, hoje eu estou me sentindo... Hoje, deixa eu ver como é que está a minha situação. Não, hoje eu não estou pronto, não. Outro dia eu estou pronto. Não. Você tem que confiar no Senhor. Você tem que confiar naquele que lhe chamou, naquele que lhe capacitou, naquele que disse, eu te escolhi desde o ventre. Eu te separei. Nas intenções dele sobre nós. Quarto. Você está comigo aqui? Diga amém. Como ser um jovem segundo o coração de Deus? A pergunta que a gente fez lá no início. E aqui eu quero falar, eu quero ler rapidamente.
um pequeno trecho de outro jovem que também foi chamado por Deus, que também foi levantado num tempo muito difícil, mas que confiou no Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 4, e o verso 12, a palavra do Senhor diz: não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Então, Sônia, Deus ele me chamou, ele me escolheu, ele me separou desde o ventre, ele já tinha as intenções sobre mim, ele já tinha um chamado para a minha vida. Eu preciso buscar esse entendimento, esse discernimento no Senhor. Eu preciso me capacitar. Eu preciso confiar no Senhor. Não esperar estar pronto, mas confiar que o Senhor, Ele é aquele que me capacita, que me chama, que me escolhe, não para me lançar no mundo à toa, mas para me dar um propósito. Mas como é que eu vou fazer isso? Está aqui a vida de Timóteo. Paulo aqui está trazendo essa orientação prática para Timóteo. Ele diz: olha, Timóteo, não deixa que ninguém te despreze porque você é jovem. Aqui ele já está dizendo que Timóteo tinha esse sentimento. Se a gente for ler em outras passagens, a gente vai ver Paulo várias vezes falando: Timóteo, te lembra do teu chamado. Aviva o dom que Deus te deu. Porque Ele não te deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. Timóteo também passou pelas dúvidas. Também enfrentou medo. Também teve medo de ser rejeitado, de ser menosprezado porque era jovem. Timóteo foi separado muito cedo para liderar uma igreja. Timóteo andava no meio dos grandes, daqueles que tinham muito tempo de jornada. Mas Paulo fala para ele: não deixe que ninguém te despreze, não deixe que ninguém menospreze você, porque você é jovem. Mas antes disso, Timóteo, seja exemplo para os fiéis. Exemplo em quê, Paulo? Exemplo nas palavras. No falar. Na maneira como eu falo. Na maneira como eu falo de Jesus para as pessoas. Como eu ensino algo para alguém. Nas minhas conversas cotidianas. Quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou com as pessoas que eu conheço, conversando, falando conversas aí, jogando conversa fora. Seja exemplo nas suas palavras. O que mais, Paulo? Na sua conduta. No seu modo de viver. Nas suas atitudes. Você acha que ninguém está vendo, seu pai não está vendo, sua mãe não está vendo, mas aquele que te chamou e te escolheu desde o ventre está te vendo. Aquele que te separou e que tem intenções sobre você está te vendo. E qual é a resposta que você está dando para esse chamado? Quais são as palavras que você tem falado nas suas conversas cotidianas? Como tem sido a sua conduta quando todas essas luzes se apagam e a música se encerra e aquela porta se fecha e você vai para sua casa? Como você tem tido conduta com Deus? Ser de exemplo, Timóteo, no amor. Na forma que você trata as pessoas. Na maneira como você tem compaixão pelo seu próximo. Não seja um jovem duro. Sabe, um jovem que tem um coração duro, que não se curva, que não perdoa. Mas me maltratou, falou mal de mim, então eu também não quero ver nunca mais na minha frente. Morreu pra mim.
Isso não é ser um jovem segundo o coração de Deus. Mas o jovem segundo o coração de Deus, ele é exemplo no amor. Ele é um exemplo na fé. Ele confia em Deus. Meu irmão, como é difícil a gente confiar em Deus. Eu nunca vi negócio mais difícil, não. A gente está a todo momento querendo dar um jeito na nossa vida. Todo momento a gente fala assim, Senhor, hoje eu não vou me preocupar. Hoje eu vou te entregar em tuas mãos isso aqui e o Senhor vai cuidar. Não dá meia hora, a gente já está ali querendo botar o nariz de novo. Tô mentindo? Tô não. É difícil demais a gente descansar, confiar no Senhor, falar, Jesus, olha, toma conta da minha vida. Eu não vou me preocupar com esse fulano, com essa fulana lá na escola, que quando eu chego na sala, parece que ela já fica e já começa com gracinha, já começa com kikiki, com kikiki. Hoje eu não vou me preocupar, hoje eu vou entrar na paz, hoje eu vou ser um exemplo. Hoje eu vou ser um exemplo, hoje eu vou dizer até ela, olha, eu te amo, Jesus te ama em Cristo Jesus. Não dá meia hora, tu entra na sala, a menina começa com kikiki, tu já se revolta. Ei! Tô nem afim hoje. Eu digo que eu escuto aqui, eu escuto. Tô falando mentira não. Tô nem afim, viu? Hoje, olha, não acordei boa. Né? Em casa também, escuto. Em casa. Eu não tô bem hoje, viu? Glória a Deus. É difícil demais a gente confiar no Senhor. O inimigo, ele tenta toda hora, todo momento, tirar o nosso coração da confiança de Deus. Mas se você quer ser um jovem segundo o coração dele, aprenda a confiar. Tenha fé. Guarde o seu coração. Tenha firmeza no seu caminhar. Por muitos anos, eu já falei isso aqui, já vou repetir para vocês lembrarem. Por muitos anos, na minha adolescência, eu caminhei, eu fazia parte da igreja que era aqui do lado aqui. Eu na igreja falava, que bênção estar aqui. Eu chorava, eu me derramava na presença, fazia gestos. Era a coisa mais linda, os fardamentos. E eu ficava ali dançando aquela alegria toda, mas quando eu saía da igreja, meus irmãos, era muito difícil dar passos firmes. O vento vinha aquelas coisas, minha família em casa era uma bênção, somente eu era evangélica, minha mãe também na época, mas a gente não morava na mesma casa, passava um tempo assim separado, mas eu chegava em casa e eu me lembro da luta que era para eu continuar firme. Eu me lembro da minha família, eu com apenas 13 anos, 14 anos, e alguns da minha família me ofereciam bebida alcoólica. E dizia, vai menino, toma, tua mãe não tá aqui não, que besteira aí. Jesus não quer isso não, Jesus quer teu coração. Jesus não quer tua roupa não, Jesus quer teu coração. A conversa era essa. E eu passei muitos anos, na minha adolescência, nesse impasse. Mundo, Cristo, o que é que eu faço, o que é que eu escolho? Até o dia em que Jesus marcou um encontro com a minha vida e falou assim, olha, hoje você é minha. E ali eu me desesperei, irmãos, eu me desesperei, eu chorei tanto. Eu falei, meu Deus, e foi lendo João 17. Foi lendo João 17. Ali Jesus começou a firmar meus passos. Começou a firmar. E hoje eu estou aqui, para a glória dele. Então, se você quer ser um jovem segundo o coração de Deus, dê passos firmes. Fala, Senhor, olha, eu sou fraco, eu tenho essas fraquezas ainda em mim. Eu tenho essas dúvidas no meu coração ainda. Mas eu quero dar passos firmes. A partir de hoje eu quero caminhar contigo. Eu quero viver para a tua vontade, somente para a tua vontade. Eu quero ser um jovem segundo o coração de Deus. E por último, Paulo fala para Timóteo. Seja exemplo, Timóteo,
na sua moral, na sua pureza, perdão, na sua pureza. E quando a gente fala aqui sobre pureza, a gente precisa refletir sobre a nossa moral. A gente precisa refletir, irmãos, jovens, adolescentes, sobre o caráter que o Senhor tem formado em nós. A gente precisa refletir sobre as escolhas que a gente faz muitas vezes, que tiram de nós a pureza que o Senhor traz para a nossa vida. O Espírito Santo, Ele habita, Ele mora em nós. Ele escolheu esta casa. Ele escolheu esta casa. Ele não escolheu templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu esta casa. Essa casa que muitas vezes é fraca, muitas vezes tem dúvidas, muitas vezes quer desistir, muitas vezes quer olhar para trás. Mas o Espírito que habita em mim e em você é um espírito de ousadia. Esse Espírito, ele nos santifica dia após dia. Então nós precisamos ter cuidado com a pureza na nossa vida. Cuidado com o que os seus olhos têm visto. Cuidado. Você não tem que ficar pensando que você é forte o suficiente para estar lutando contra o pecado, não. Ninguém aqui nessa casa, ninguém aqui dentro, ninguém aqui é capaz, por sua própria conta, de resistir ao pecado. Por sua própria conta. Você fala assim, eu vou experimentar só um pouquinho, porque isso aí não me faz não, isso aí não me derruba não. Eu tenho controle sobre isso, você não tem. Porque o inimigo, ele é assim. Ele começa de pouquinho. Só um pouquinho. Assiste só um pouquinho. Olha só um pouquinho. Fala só um pouquinho. Um palavrãozinho só, ninguém tá ouvindo. Um videozinho só aqui no TikTok. Eita, parou ali. Os conteúdos da internet que a gente sabe que são uma bênção. Passou um vídeo lá, você para olhar. Aí o Espírito Santo, na hora que ele mora em nós, na hora ele fala assim, tira isso, rapaz. Sai disso. Tem que ser exemplo na tua pureza. Tu é um jovem segundo o coração de Deus. Tu foi chamado. Tu foi escolhido desde o ventre, sai daí. Não brinca com essas coisas. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Mas a gente fala assim, besteira, não. Isso aqui é besteira, isso aqui eu nem ligo. Aí quando é no outro dia você se lembra daquela besteira, aí você quer de novo. Só mais um pouquinho. Aí no outro dia vai mais um pouquinho. E nesse pouquinho, o inimigo, ele vai corrompendo a nossa vida. Ele vai tirando de nós a pureza, a santidade. Quando Paulo diz para Timóteo, seja exemplo na pureza, ele está falando exatamente isso. Timóteo, toma cuidado com o que os teus olhos veem. Foge da tentação. Resiste ao diabo, que ele vai fugir de você. E para nós concluirmos, quem te chamou não depende da tua idade, mas da tua entrega. Eu vou falar de novo. Quem te chamou não depende da tua idade, mas da tua entrega. Eu não falei nem li aqui nada sobre, mas Samuel também foi um jovem chamado por Deus, que passou ali um tempo no templo com o sacerdote, aprendendo, tendo experiências no seu dia a dia. E em um belo dia, quando Samuel vai dormir, o profeta ele também vai dormir, Samuel escuta uma voz, Samuel. E aí Samuel se levanta e vai lá no profeta, me chamou, Senhor? Ele fala, não chamei você não, vá dormir. Ele volta, vai dormir. Pela segunda vez Deus fala, Samuel. Samuel vai lá, me chamou?
Chamei não, vá-se embora dormir. A terceira vez de novo. E aí ele fala, olha, quando você ouvir essa voz chamar, você diga, fala que o teu servo ouve. Essa é a resposta que nós devemos dar para ele. Quando nós ouvirmos a voz de Deus, e talvez você esteja ouvindo essa voz aqui hoje, falando no íntimo do teu coração, do teu espírito, te dizendo assim, olha, não te dê espírito de temor, eu te chamei para ser ousado. Eu te chamei para cumprir um chamado. Eu tenho um ID sobre a tua vida. E Ele te chama pelo nome nessa noite. Ele diz, Miguel, Vitor, Bruna, Letícia, Aniele, Kailane, Marcele, Laura, Cris, Gleidson, Paulo, Pedro, Vitor, Karina, Renato. Qual é a resposta que você vai dar para ele hoje? Você vai ficar perdido, confuso? Ou você vai fazer como Samuel fez? Fala, pois o teu servo ouve. Fala, Jesus. Fala, Senhor. Qual é a tua vontade sobre a minha vida? Fala, Jesus. Me dê o entendimento, me dê o discernimento. Me ajuda, Senhor, a ser um jovem segundo o teu coração. Eu tenho desejo, eu tenho vontade de te servir. Eu tenho vontade de falar de ti na escola, por onde eu vou. Meu coração arde, Senhor, quando eu vejo um jovem perdido nesse mundo. E a minha vontade é ir até ele e falar, olha, Jesus te ama. Ele tem um plano na sua vida, assim como ele fez em mim, ele quer fazer em você. Quando é que você vai se levantar para dar essa resposta ao seu Deus? Quando é que você vai falar, hoje eu estou pronto, Sônia, hoje eu estou pronto, pastora Monique, hoje eu estou pronto, pastor, hoje eu quero fazer, hoje eu quero entregar. Quando? Se Deus está te dizendo, olha, eu te escolhi desde o ventre, eu te chamei, antes de eu te criar, antes de eu te formar, eu já te conhecia. Eu já tinha pensamento sobre você, antes mesmo de você chegar a esse mundo. E por que você duvida tanto desse Deus? Por que você tem tanto medo? Se Ele disse, eu não te dei um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. Eu vou ler esse texto aqui, 2 Timóteo. Eu vou ler para nós encerrarmos. 2 Timóteo 1:6. Mais uma vez, Paulo falando para Timóteo. Eu lembro-me, verso 5. Lembro-me da tua fé sincera, como era a da sua avó Loide e a da sua mãe Eunice. E sei, Timóteo, que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, eu quero que você se lembre. Escute isso aqui. Por isso, quero que você se lembre de avivar o chamado, o dom que Deus lhe deu quando impôs as mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim um espírito de poder, de amor e de autocontrole. Paulo falou aqui para Timóteo, e hoje o Senhor está falando para mim e para você. Olha, te lembra hoje de reacender, de avivar o dom que existe em você. Pare de falar, eu não sei fazer nada, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu sou muito jovem, eu não vou conseguir. Não, existe um dom dentro de você. Busca em Deus entender que dom é esse. E aviva esse dom, para que você possa servir a Ele com ousadia, porque
esse foi o espírito que Ele te deu. Não um espírito que produz temor nem covardia, mas um espírito de poder. Se levanta, jovem. Seja ousado no Senhor. Seja temente a Ele. Você sabe por que esse menino está sendo brutalmente atacado aí? Está sendo brutalmente, meu irmão, é muita coisa triste que você lê sobre esse menino. Sabe por quê? Porque falta temor a Deus. Falta temor. Nós precisamos voltar ao primeiro momento, aquele dia que o Senhor tocou no seu coração e você entregou a sua vida para Ele, e ali você estava selando um compromisso com Ele, e ali você estava dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. E se a minha vida é Tua, usa. Você acha que Deus quer a sua vida para quê? Para você ficar ocupando uma cadeira? Para você ficar entrando na estatística de cristãos, que o Brasil é o maior país, é o país onde tem mais cristãos? Você quer só ocupar essa estatística? Ou você quer ser um evangélico, um cristão, que leva a palavra do Senhor, que tem a sua conduta, que tem a sua pureza, que é fiel às Escrituras, e que teme a Deus, e que zela pelo chamado que Ele colocou sobre você? Vamos ficar de pé. Ele está te dando hoje a autoridade. Ele está te dando hoje ousadia. Ele está despertando seu coração nessa noite, para que você saia daqui compromissado em fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Ele não te deu um espírito de temor, mas de ousadia. Eu quero terminar esse momento. Vamos adorar o Senhor. E enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, eu quero convidar aqui na frente apenas os corajosos, que reconhecem que um dia se acovardaram e falaram: Jesus, eu sou jovem demais, mas hoje eu entendi que a minha idade não é um impedimento para o Senhor me usar, mas é uma ferramenta. É uma ferramenta. João, não lembro se foi João agora, que escreveu: ou se foi Pedro, João escreveu na sua primeira epístola: escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração, e vocês venceram o maligno. João não falou: vocês vão vencer. Um dia vocês vão vencer o maligno, não. Ele disse: olha, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Porque a palavra do Senhor está em vocês. E porque essa palavra está em vocês, vocês já venceram o maligno. Vocês já venceram o medo. Vocês já venceram a vergonha. Vocês já venceram a escuridão, a incerteza e a dúvida. Então eu quero chamar você aqui, nós vamos orar pela sua vida. Se você quer ter não, porque você já tem. Mas se você quer entender e desfrutar desse espírito de ousadia que está em você, nós vamos orar juntos aqui. E isso vai se concretizar ainda mais hoje na sua vida. Amém? Enquanto nós louvarmos, eu quero fazer essa oração por vocês.